Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos falando sobre a matriz energética e hoje em especial a matriz energética brasileira, né? O que é importante saber sobre ela? Quais são os aspectos que valem a pena serem destacados? Vamos lá então. As fontes energéticas são, como vocês viram na nossa aula anterior, nosso vídeo anterior, hídrica, eólica, solar, fontes termoelétricas fósseis e renováveis, biocombustíveis, petróleo e gás natural. Aqui nós vamos fazer um pouco da parte teórica, né, que dá para você até embasar uma provável redação no processo seletivo, seja ele Enem ou de alguma universidade em questão. O Brasil é o terceiro maior gerador de energia renovável. Repare, pessoal, que não falou para você aqui gerador de energia elétrica. Falou gerador de energia, a matriz energética do mundo, segundo um estudo realizado pela Agência Internacional de Energia, e desponta como a nação com maior potencial de produção bioenergética. Falar de matriz energética é falar de agrohidronegócio. Atenção para essa palavra aqui, ó. Agrohidronegócio. Falar de matriz energética, que aí vai incluir todas as formas de se gerar energia dentro daquele país, não só apenas elétrica, tá? Que entra tudo. Agrohidronegócio, ou seja, então o que vem a ser esse agrohidronegócio? Expansão das monoculturas para a produção de energia, exemplo aqui, cana-de-açúcar, soja, palma, etc. Quando você expande a monocultura, você tem um problema que é a concentração fundiária na mão de poucas pessoas, né, que é uma característica aqui do Brasil. Você tem, por exemplo, áreas que poderiam serem destinadas à agricultura de subsistência, né? Agora elas vão serem destinadas a apenas um único produto, como a cana-de-açúcar, como a palma ou como a soja, entende? Então, falar de matriz energética é falar de agrohidronegócio. Agora vem a parte hídrica, hidráulica, né? Combinadas com o represamento dos rios, empreendimentos barrageiros. Represar um rio, nós já discutimos isso anteriormente. Você alaga uma grande área, você afeta a vida da fauna, da flora, da população ribeirinha, das pessoas que dependem do curso da água daquele rio. Para garantir energia limpa, abastecimento de água aos grandes complexos agroindustriais e às cadeias produtivas que alimentam a expansão e produção do capital. Então chama a sua atenção para essa palavra que pode ser nova para você, agrohidronegócio, né? Falar da matriz energética é referir-se a essa palavra. A matriz elétrica, agora atenção, não falou energética, agora apenas elétrica. A matriz elétrica brasileira é ainda mais renovável do que a energética. Isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas, e usina hidrelétrica utiliza água, obviamente, que a água é fonte de energia renovável. A energia eólica também vem crescendo bastante, contribuindo para que a matriz elétrica continue sendo em sua maior parte renovável. Vamos lembrar lá da energia eólica no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste. Lembra que você tem aqui em cima a linha do Equador, aqui embaixo o Trópico de Capricórnio, aqui em cima o Trópico de Câncer, e nessa região do planeta Terra nós temos o que você já estudou lá no seu primeiro ano, os chamados ventos alísios, ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador. Então, tanto a região Nordeste como também alguma coisa aqui na região Sudeste tem grande potencial para a geração de energia elétrica através da captação então dos ventos aí, certo? Diferentes matrizes e a situação atual. A demanda energética de um país está fortemente atrelada à capacidade econômica. Quando fala para você assim, a demanda energética, quer dizer assim, o quanto esse país precisa de energia.
ele precisa de muita energia, então significa que ele é um país altamente industrializado. Ele precisa de pouca energia, significa que ele não é tão industrializado assim. Por isso que diz para você, está fortemente atrelada à sua capacidade econômica. Quanto mais robusta for a sua economia, maior será a necessidade de produção de energia, principalmente por causa de alguns fatores. Exemplos: aumento da população, a ascensão econômica de pessoas de classe baixa. O que tem a ver a ascensão econômica de pessoas de classe baixa? Significa que essas pessoas terão produtos eletroeletrônicos em suas residências. Então ela vai ter 2, 3 televisores, máquinas de lavar, micro-ondas, máquina de lavar louça, de lavar roupa, ferro e tantos outros produtos. Tudo que é eletroeletrônico, vai precisar de energia. Então, à medida que essa classe de pessoas ascende, quer dizer, sobe, muda de classe, ela começa a consumir mais. Consumindo mais, vai precisar de mais energia. Aumento da produção industrial e também aumento do número de veículos automotivos, gerando maior consumo de energia. Então aqui não é apenas energia elétrica, é produção de energia em geral, tanto é que falou aqui de automotivo. Energia automotiva vem do petróleo. O quadro atual brasileiro aponta para, olha que interessante, necessidade de uma ampliação da oferta energética que possibilite dar um salto produtivo econômico. O Brasil hoje, se aumentasse a sua indústria, faltará energia. Se essa classe da população ascender para a classe média e o Brasil se tornar um país mais industrializado, faltará energia. O consumo por pessoa, quer dizer, per capita, ainda é baixo. Segundo dados, o país consumiu 1,224 toneladas equivalentes de petróleo por habitantes, número 6 vezes menor que o consumido nos Estados Unidos. Isso demonstra que o crescimento da economia gerará a necessidade de maior investimentos na produção de energia. Sempre fique atento à produção de energia, não falou produção de eletricidade. Principalmente pelo aumento da demanda. A demanda é a procura, a necessidade da produção industrial, de transporte, principais vetores para o crescimento mundial de energia. É possível identificar no Brasil uma diversificação da sua produção de energia, ainda mais quando fazemos um comparativo com anos anteriores, segundo dados da empresa de pesquisa energética. Isso que é bem interessante, pessoal. Olha, em 1970, só para poder relembrar, o Brasil se torna um país predominantemente urbano. Ele começa o seu processo de industrialização na década de 30, 40, a população do campo vem morar na cidade, maior número de pessoas vivendo na cidade em detrimento das que vivem no campo. Você tem um processo de urbanização que você também já estudou sobre isso. Então, em 1970, o Brasil é um país urbano. Quais eram as fontes de energia principal? Petróleo e lenha. Correspondia a 78% do consumo. Essa lenha, pessoal, também pode ser utilizada nas termoelétricas, para geração de energia elétrica. Lembra lá da termoelétrica? Você tem um caldeirão com água, embaixo dele você tem um fogo aqui, e o combustível desse fogo pode ser a biomassa, pode ser a lenha, pode ser o petróleo, e aí vai aquecer a água vai gerar um vapor, o vapor vai girar um eixo que vai produzir energia elétrica. Em 2000, então o Brasil já está consolidado o seu processo de urbanização. 3 fontes de energia: petróleo, lenha, e agora começa então fortemente a produção de energia elétrica através das hidrelétricas. Correspondia a 74% do consumo. A previsão para 2030 está chegando, é que necessitaremos de 4 fontes de energética. Além do petróleo e hidráulica, a cana-de-açúcar, aí vem o biocombustível, e gás natural, diminuindo significativamente o papel da lenha, principalmente pela questão ambiental. Então, eu vou até destacar que, se você estiver fazendo um texto, previsão para 2030 é que necessitaremos de 4 fontes energéticas: petróleo, energia hidráulica, através da cana-de-açúcar, e do gás natural. Petróleo e gás natural estão relacionados. Hidráulico o Brasil já tem muito, e cana-de-açúcar desde 1973, com o choque do petróleo, que o Brasil investe em produção do biocombustível.
Sobre essa produção energética, cabe destacar o papel das energias chamadas limpas, que pouco agridem o meio ambiente, fundamentais em tempos de forte apelo à sustentabilidade. Conforme o gráfico abaixo indica, o Brasil apresenta uma situação bem superior à média mundial da produção de energia limpa, o que aponta para boas possibilidades futuras. Então aqui está a matriz energética do Brasil comparado com o mundo. Matriz energética, tá? Então não é matriz elétrica, é energética. A matriz energética brasileira é 44,7%, ele utiliza de fontes renováveis, enquanto que o mundo 13,3%. Então, quando se compara a produção de energia no Brasil, comparado com o mundo, o Brasil é muito mais renovável, né? Então, nós temos aqui, ó, petróleo e derivados 38,4%, biomassa 29,7%, hidroelétrica 15%, gás natural 9,3%, carvão 6,4% e urânio 1,2%. Então, nós temos aqui, ó, petróleo e derivados não é renovável, biomassa é renovável e hidrelétrica é renovável. Aqui nós temos apenas a matriz elétrica, a produção de energia elétrica. Agora sim, a produção de energia elétrica no Brasil é predominantemente renovável. Olha aqui, energia hidráulica, 65,2%. Tá? Produção de energia elétrica. A biomassa, que é uma fonte renovável, 8,2%. Solar e eólica, 6,9%, que também é renovável, certo? Então, o percentual da geração de energia elétrica no Brasil predomina as fontes renováveis. Aqui nós temos um quadro, eu não vou lê-lo, mas depois você pode fazer uma pausa aí que vai mostrar para você as principais etapas na formação do setor elétrico brasileiro, em ordem cronológica, o que foi acontecendo, quais foram as leis, se era o Estado que estava atuando, se era iniciativa privada, tá? E aí vem a pergunta aqui, o que é matriz energética? Representa um conjunto de fontes de energia disponíveis no país para suprir a demanda energética. É por meio dela que será possível captar e distribuir energia para os setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz energética representa a quantidade de energia disponível, bem como a origem dessa energia, se ela é de uma fonte renovável ou não. De acordo com os dados de 2017, então aqui uma pesquisa que eu realizei para você muito atual, da empresa de pesquisa energética, a utilização das energias não renováveis resultou em aproximadamente 37%, já as renováveis 43%, distribuído da seguinte forma. Aí vem aqui a mesma leitura que está aqui. Etanol 17%, energia hidráulica 12%. Na sequência, 8% de energia consumida teve origem em lenha e carvão vegetal e, finalmente, em lixívia e outras energias renováveis, o que correspondeu a 5,9%. Agora, comparando o Brasil e o mundo, e o ano base aqui dessa comparação é 2016, em 2016, e aqui de 0 a 100%. Né? Então, o Brasil, enquanto o Brasil, a maior parte da energia utilizada, 43%, ou seja, quase metade renovável, o mundo esse número é muito diferente, né? O mundo é 14%. As matrizes energéticas, então é tudo, tá? Dos países tem as energias não renováveis como principal fonte, em que se destacam o petróleo, o carvão e o gás natural. Apenas uma pequena porcentagem da energia utilizada é renovável, que aqui é a comparação com o mundo, que é 14%. Alguns dados sobre a energia hidráulica no Brasil. 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas hidrelétricas, representando 42% da matriz energética brasileira. No país existem mais de 200 grandes hidrelétricas, além de pequenas e microcentrais. É a matriz energética mais utilizada no país. Qual é? Energia hidráulica ou hidrelétrica, tá? A matriz energética, que é um conjunto. O que o Brasil mais utiliza é energia gerada através da força da água. Combustíveis fósseis, mesmo que quase metade da matriz energética brasileira seja renovável, outra metade representada pelo uso de combustíveis fósseis, o país ainda é bastante dependente deles, que tem o principal uso para a geração de gasolina e óleo diesel. Cerca de 40% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. A biomassa representa cerca de 8%.
Toda a biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Como que vai se utilizar a biomassa? Nas termoelétricas. Você tem um caldeirão, dentro dele você tem água, aqui embaixo você coloca o fogo. E esse fogo, qual vai ser o combustível do fogo? A biomassa. A biomassa vai ser queimada, vai esquentar a água vai gerar vapor e assim por diante. O etanol é um biocombustível produzido por meio da biomassa e no último ano o país produziu mais de 30 bilhões de litros desse combustível. É uma alternativa para o uso da gasolina, diminuindo a emissão de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Energia eólica: o Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica na América Latina. Já mostrei para você lá atrás, fiz um desenho esquemático. O Nordeste brasileiro, principalmente, é uma região com potencial de produção de energia por meio dos ventos. Qual o nome desses ventos? Eu nem gosto de contextualizar. Ventos alísios, ventos que sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. Podem ser chamados também de ventos do leste, né? Porque se você colocar a roda dos ventos aqui, é de leste para oeste, a direção que ele sopra, tá? O Nordeste já foi potencial de produção de energia por meio de ventos. Essa fonte representa 8,5% da matriz elétrica. A energia solar ainda não tem grande representatividade na matriz energética, com apenas 2%. É uma fonte renovável disponível mais promissora no Brasil. Vou até destacar isso aqui e ler de novo. É uma das fontes renováveis disponíveis mais promissoras no Brasil. Se você tiver que apontar na sua redação aí, ou numa questão subjetiva, a fonte energética renovável mais promissora no Brasil é a energia solar. E aí basta você lembrar das suas aulas de geografia física do primeiro ano. Você tem o Brasil, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. O Brasil é um país predominantemente intertropical. Por que ele é intertropical? Porque ele está entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, região do planeta que recebe a maior incidência de raios solares. Por isso que a energia solar é a mais promissora. Nos últimos anos, o governo tem criado medidas que aumentam o uso de adesão desse tipo de fonte energética. Já existem até alguns financiamentos, né? As pessoas colocam em suas casas o que elas não consomem, elas podem vender para a empresa que distribui energia ali no seu município. Concluindo, o Brasil já está bem avançado na criação de uma matriz energética cada vez mais renovável. De novo, eu chamo a sua atenção de uma matriz energética e não de uma matriz elétrica. A matriz energética é tudo, cada vez mais renovável. Como o país possui extensão continental, é possível que cada região invista na melhor fonte energética para aquele local. Se nos próximos anos o investimento em fontes renováveis aumentar, no futuro o Brasil pode se tornar um país com matriz energética predominantemente limpas e renováveis, e aí nós seremos um país do futuro. Certo, esse foi a contextualização geral, e agora nós vamos entrar para falar especificamente da produção da energia elétrica gerada através das hidrelétricas, a produção do petróleo no nosso país, de carvão mineral, de gás natural e de energias alternativas, tá? Então agora é um estudo mais a fundo, algumas centrais elétricas que são importantes, que valem a pena ser faladas. Então, sistema de energia elétrica brasileiro. O Brasil, a grosso modo, quem controla a produção de energia elétrica no Brasil é a Eletrobras. Essa empresa não é desconhecida, porque naquela aula sobre a industrialização brasileira, nós falamos aí do Getúlio Vargas, extremamente nacionalista, criando várias indústrias de base, né? E a Eletrobras foi criada em 1954, lá no governo de Getúlio Vargas. Inicialmente, a Eletrobras, ela detinha todo o direito de geração, da transmissão e da distribuição da energia elétrica, tá? Hoje, como a Eletrobras funciona, como ela está atualmente, ela é considerada uma empresa holding. O que é uma holding? Uma empresa mãe. Dentro, ela comanda, vou explicar melhor. Uma empresa mãe, ela comanda outras, então ela tem várias subsidiárias. Coloquei 3 aqui, ó: Furnas, Eletronorte e Chesf, que é as centrais hidrelétricas lá da região do São Francisco, do Rio São Francisco. Essas 3 empresas aqui são empresas menores que estão sob o comando da Eletrobras, tá? Então a Eletrobras, ela comandava tudo: geração, transmissão e distribuição.
Apesar dessas 3 empresas aqui serem subsidiárias, elas têm capital lá na Bolsa de Valores. Então você pode comprar ações da Furnas, da Eletronorte, da Chesf, e você também pode comprar ações da Eletrobras, tá? Que é a empresa maior, que é ela que comanda. Então até a década de 90, toda essa geração de energia elétrica através através das hidrelétricas, ela pertencia ao Estado, né? Após 1990, o Brasil aderiu ao Consenso de Washington. O Consenso de Washington eu vou falar no próximo slide, mas ele prega o neoliberalismo. O que é esse neoliberalismo? É o seguinte, os países desenvolvidos, né, argumentaram para os países subdesenvolvidos o seguinte: vocês não crescem, vocês não desenvolvem porque o Estado domina tudo aí. Então fica muito pesado para o Estado dominar todos os setores: transporte, lazer, educação, cultura, geração de energia, tudo. Qual que é a ideia? Comece a privatizar, comece a vender, né? Comece a vender a produção de energia elétrica, a de água e assim por diante. Então, os países subdesenvolvidos aderiram a essa ideia aqui e ficou muito forte, então, a partir da década de 90, a questão das privatizações dentro do Brasil, como privatizou, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Lá na aula de industrialização você viu sobre isso. Então, nós vamos ter vários leilões. E nesses leilões eram ofertados a geração da energia, a transmissão e a distribuição. Faça de conta que você é um grande empresário, né? O que você vai se interessar aqui em comprar? O Brasil está vendendo a geração. A geração de energia é o que, professor? É construir usina hidrelétrica. Já pensou no trabalho que dá para você construir uma grande barragem? As questões das leis ambientais e etc. Todos os pontos que são discutidos. Então, essa aqui é a geração, construir usina hidrelétrica. A transmissão, aquelas torres, os cabos, né? Isso é caro pra caramba. Você se interessaria por isso? Próximo passo aqui é a distribuição. A distribuição significa que a energia já chegou lá no seu município, lá no seu estado que você está, e você vai apenas controlar a distribuição. Então as empresas se interessaram principalmente pela distribuição. Então, por exemplo, aqui no nosso estado, inicialmente você tinha da rede de energia a Celtins de Água Saneatins. Hoje você tem empresas particulares que tomam conta dessa distribuição, né? Não pertencem mais ao Estado. Que ideia é essa, professor? A ideia do neoliberalismo. A ideia de que fica mais barato para o Estado vender esse serviço, né? Privatizar. E aí se discute atualmente a possível privatização da Eletrobras, mas como ela é uma holding, como ela é uma grande empresa, aí tem que ter aprovação, tem que ter a votação, é mais complicado. Hoje o Brasil investe em parcerias públicas privadas. Entra em parceria o capital público, o dinheiro público com o dinheiro privado, né? E os dois tomam de conta, por exemplo, por 30 anos da geração de energia ou distribuição de energia. Depois que esses 30 anos acabam, isso aqui é só um exemplo, essa data aqui. Tudo que foi construído ali em parceria ou fica para o Estado ou fica para a empresa particular, né? Então, PPPs, parcerias públicas privadas. Então, a grosso modo, quem comanda a produção, a geração, transmissão e distribuição no Brasil era a Eletrobras, continua sendo a Eletrobras, mas depois do neoliberalismo, essa distribuição foi privatizada. E aí vamos falar sobre o Consenso de Washington, pessoal. Vamos aproveitar o gancho aqui para explicar, né? Isso aqui geralmente é falado para você lá no 3º ano do ensino médio. Instituições como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial já colocavam a cartilha neoliberal como pré-requisito necessário para a concessão de novos empréstimos e cooperação econômica. Por isso que os países subdesenvolvidos praticamente foram obrigados a aderirem ao neoliberalismo, porque só poderiam pegar dinheiro emprestado no Banco Mundial ou no FMI se eles aderissem a as recomendações entre aspas, né? Praticamente imposições. Se você está precisando de dinheiro, a pessoa que vai te emprestar, ela vai impor. O objetivo dos pontos dessa reunião era de acelerar o desenvolvimento sem piorar a distribuição de renda.
o objetivo é bonito, né, pessoal? Mas o que nós temos em países subdesenvolvidos é a concentração de renda. Dessa forma, as recomendações representadas giraram em torno de 3 ideias principais: a abertura econômica e comercial, a aplicação da economia de mercado. Economia de mercado é o capitalismo, não é isso? E aí nós falamos da década de 90, vou até voltar aqui, ó, 1990, 91, finda-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até 91 você tinha a briga entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética. Então, a partir desse momento que a União Soviética, que era grande representante do socialismo, deixa de existir, o capitalismo sobressai. Então, olha aqui a ideia, você agora é obrigado, então, para pegar dinheiro emprestado, a aderir à economia de mercado. Controle fiscal macroeconômico. Dentre as premissas básicas colocadas no Consenso de Washington, vale a pena destacar: disciplina fiscal, em que o Estado deveria cortar gastos e eliminar ou diminuir suas dívidas, reduzindo o custo de funcionário. Os custos e funcionários. O que é isso, professor? Privatizar. Reforma fiscal e tributária, em que o governo deveria reformular seus sistemas de arrecadação de impostos a fim de que as empresas pagassem menos tributos. Se uma empresa paga menos tributo, significa que o capital privado, que pessoas começassem e começam a ter uma concentração de renda muito maior. Eles começam, de certa forma, a mandar no país. Privatização de empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto nas áreas de infraestrutura. Para quê? Garantir o predomínio da iniciativa privada em todos os setores. Abertura comercial e econômica dos países. Olha, abertura comercial e econômica dos países, diminuindo o protecionismo. O que é o protecionismo? Um produto importado para entrar no seu país, ele vem de um país desenvolvido, ele é melhor produzido, não é? Ele tem uma tecnologia melhor. Se você, país subdesenvolvido, não colocar uma taxa de importação, a sua população toda vai querer comprar aquele produto. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de automóvel, né? Dá exemplo básico aqui, entre um Corolla e um Gol. Entre um Corolla e um Gol. Se o Corolla fosse do preço do Gol, ninguém iria comprar o Gol, todo mundo iria comprar o Corolla. É só um exemplo. E aí o que se faz? Aumenta-se um preço, é claro que ele não é importado, né? Ele é produzido aqui no Brasil, na Toyota, mas assim, é só um exemplo. Então aumenta-se o preço desse produto que vem de fora, que é melhor, e aí as pessoas ficam inibidas em comprar. Desregulamentação progressiva do controle econômico das leis trabalhistas. Muito bem, então falamos do sistema de geração de energia elétrica brasileira. Agora vamos falar sobre as hidrelétricas, tá? Bacia do Paraná. Lembra lá do seu primeiro ano, as bacias hidrográficas, né? Imensas porções de terras que são drenadas por um rio principal e seus afluentes, e o que faz esses rios estarem em uma determinada região são os divisores de águas, que nós chamamos de relevo, né? O relevo é o grande divisor de água. Então, para lembrar aqui, nós temos a bacia amazônica. Eu não vou ficar voltando nesse mapa aqui não, tá? Eu vou falar para vocês hoje especificamente da bacia amazônica, da bacia do Paraná e da bacia do São Francisco. Essas são as 3 principais bacias hidrelétricas, hidrelétrica não, as 3 principais bacias as quais nós falaremos, tá? Bacia do Paraná, né? Bacia do Paraná, identificou aí, ó. Bacia do Paraná, por exemplo, está na região mais industrializada do Brasil, mais povoada, não é? Mais urbanizada do nosso país. Característica da Amazônica aqui, está numa região extremamente chuvosa, que ainda tem a presença de vegetação, não é? E a do São Francisco sai de uma região povoada, atravessa aqui o sertão nordestino, onde é bastante seco, e chega lá no litoral. Beleza, falei aqui das 3, rapidinho. Bacia do Paraná, qual que é a grande característica dela? É a que tem o maior potencial instalado. Maior potencial instalado. Hoje ela está extremamente saturada. O relevo ali daquela região, ele é de planaltos. Relevos de planaltos são propícios para a construção de barragens. E praticamente ali em toda a região da Bacia do Paraná você tem hidrelétricas, certo? Tendo hidrelétricas, hoje está saturado, não tem como você construir mais. A grande vantagem dela é que ela está próxima ao mercado consumidor.
Ali eu tenho a usina hidrelétrica de Itaipu. Qual que é a característica da usina hidrelétrica de Itaipu? Ela é uma binacional construída em parceria entre Brasil e Paraguai, criada lá em 1973 durante os governos militares. Em 1973, o governo militar percebeu que no Brasil um problema que tinha era essa geração de energia elétrica. E vocês sabem que durante os governos militares não tinham dó de fazer investimentos, né? Fazer empréstimo e construir obras eram com eles mesmos. O Brasil arcou com todos os custos da construção, né? O Brasil chamou o Paraguai para construir essa usina hidrelétrica. O Paraguai disse que não tinha direito e o Brasil colocou o seguinte: eu entro com toda a parte financeira, tá? Mas em contrapartida, metade da energia gerada vai ficar para você, Paraguai, e a outra metade vem para o Brasil. E tem mais uma questão: o que não for utilizado por você, Paraguai, você deve vender ao Brasil a um preço muito barato, tá? Esse acordo está vigorando aí durante 50 anos, ó, de 1973 mais 50 anos aí, para poder findar esse acordo. Quando for findado, né, já está chegando aí, já estamos concluindo, com certeza vai dar problema geopolítico aí, porque o Paraguai poderá vender essa energia para outro país qualquer. Então fique atento aí, que é uma questão que vai ser colocada na mídia com certeza. Então, retornando, a binacional de Itaipu, ela foi construída em parceria entre Brasil e Paraguai, mas a parceria é que o Brasil entrou com toda a parte da construção, toda a parte financeira, e o Paraguai ganhou essa energia para o seu território. O que ele não usa, ele vende ao Brasil. Só que deu um problema porque Brasil e Paraguai, mais abaixo você tem a Argentina. O que os argentinos perceberam? Que a vazão da água do rio que estava chegando lá não estava chegando como antes. Então a Argentina vai, juntamente com Paraguai e Brasil, propor o acordo da tripartite. Esse acordo da tripartite é o seguinte: olha, vocês têm que garantir que determinada vazão desse rio vai chegar aqui no meu território. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Paraguai. Aqui está o nosso Brasil, você conhece muito fácil, né? Usina hidrelétrica de Itaipu, né? Bem na fronteira entre Brasil e Paraguai. E aqui embaixo você tem a Argentina, né? Todo esse território aqui, ó, né, é da Argentina. Então, esse rio, essa água do rio não estava chegando mais aqui, a Argentina. Opa, pera aí, assim fica errado. Aí tá aí, a usina hidrelétrica de Itaipu. Vamos lá na bacia amazônica agora. Veja que enquanto na de Itaipu você tem o maior potencial instalado, na amazônica você tem o maior potencial disponível. Disponível ali ainda pode-se gerar bastante energia elétrica através dos rios da bacia amazônica. Mas é uma área que você tem uma imensa floresta, né? A floresta amazônica, a floresta equatorial amazônica. Você tem uma população que mora ali, você tem vasta vida de fauna e flora. E aí eu vou destacar para você um exemplo de impacto ambiental, que é a usina hidrelétrica de Balbina, no rio Utumã, né, no estado do Amazonas. Foi feito um projeto em que os engenheiros erraram o cálculo, e aí você tem uma área de 310 mil hectares inundados de floresta. O que acontece? A usina hidrelétrica de Balbina não se produz a quantidade de energia em que se pensou inicialmente que ela produziria, então o cálculo foi feito errado. A área inundada foi calculada uma área, e aí quando se construiu a barragem, a área inundada foi muito maior, então isso deu um grande prejuízo para a fauna e para a flora e para a população ribeirinha. E outra coisa, como você tem muita vegetação, essas árvores que ficam debaixo ali das águas, elas começam a apodrecer e começam a gerar um gás metano, e o gás metano ele é um gás de efeito estufa. Então aqui nós temos um problema ambiental, tá? Aí nós temos outras usinas hidrelétricas lá nessa região, a de Jirau, que é no Rio Madeira, no estado de Rondônia, a de Santo Antônio, no Rio Madeira também, no estado de Rondônia, e a de Belo Monte, no Rio Xingu, aqui no estado, pertinho de nós, no estado do Pará, tá? Aqui está a usina hidrelétrica de Balbina, pertinho da capital aí do estado do Amazonas, Manaus. Tá aí mais uma foto para você. A usina hidrelétrica de Jirau e a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira,
aqui no estado de Rondônia, e a usina de... Deixa eu colocar aqui. A usina de Belo Monte. Como vai funcionar a usina hidrelétrica de Belo Monte? A terceira maior do mundo em geração de energia. Aqui o Xingu vai ser represado 40 km abaixo do município de Altamira. Aí tem aqui todo o passo a passo. Depois você pode fazer uma pausa aí e fazer uma leitura mais aprofundada, tá? Tá aí a localização da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Vamos para a bacia do São Francisco. Lembra que o Rio São Francisco, lembra do seu primeiro ano, considerado Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, Nordeste e Sudeste, Rio, o Nilo Brasileiro, né? Tem vários nomes ali, Rio São Francisco. É a segunda maior em potencial instalado, também está extremamente saturada, então não há... Professor, então se a do São Francisco está saturada, do Paraná está saturada, a amazônica, ela é a galinha dos ovos de ouro. Sim, o Brasil, se precisar de aumentar a sua produção de energia elétrica, construindo barragens, ele vai construir na bacia amazônica. Professor, mas a bacia amazônica ali é planície. Não, pessoal, planície é apenas onde você tem o curso do rio Amazonas, mas os afluentes da margem direita, principalmente... Como assim margem direita, professor? Você já estudou rio Amazonas. Como é que você fala que é margem direita ou margem esquerda? Você se imagina de costa para nascente, olhando para a foz do rio. Então, um lado é o direito e o outro é o esquerdo. Você sempre se imagina de costa para nascente. Então, os afluentes do rio Amazonas, no braço direito, principalmente aqui do seu lado direito, são rios que correm em relevo de planalto, tá? Se correm em relevo de planalto, então são rios bons para a produção de energia elétrica através do represamento das águas. Nós temos ali na bacia do São Francisco a usina hidrelétrica de Três Marias, que está no estado de Minas Gerais, a de Sobradinho, que está no estado da Bahia, e a de Xingó, que está ali na divisa entre Alagoas e Sergipe. Aqui estão elas então, vamos visualizar no mapa. Reservatório de Três Marias. Aqui eu tenho, isso aqui está no estado de Minas Gerais. Vou fazer aqui a fronteira aqui, ó, estado de Minas Gerais, né? Aqui, ó, olha nós aqui, Tocantins, glorioso estado de Goiás, e aqui Bahia, né? Então, o reservatório de Sobradinho está no estado da Bahia também, e aqui na divisa entre Sergipe e Alagoas você tem reservatórios de Luiz Gonzaga, Apolônio Salles, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e Xingó, tá? Então é uma bacia que está extremamente saturada. Muito bem, falamos aí em geralzão das bacias hidrográficas do Brasil com relação aos combustíveis fósseis. Vamos fazer aqui uma ordem cronológica também. O Brasil tinha o monopólio lá em 1953 com a construção da Petrobras, e aí a Petrobras ela detinha todo o direito de pesquisa, exploração e transporte, então por isso que é a fase do monopólio. Vamos recordar 1973 e 1979 nós temos o primeiro e o segundo choque do petróleo. Lá em 1973 a guerra de Yom Kippur, não sei se você se recorda. 1979 a revolução islâmica ali dentro do Irã. Choques de petróleo, né, o primeiro e segundo choques do petróleo. Exploração nacional na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, principalmente, tá? Em 1980, nós chegamos ao período da década perdida e ao socateamento, quer dizer, não há investimentos na Petrobras. 1990, neoliberalismo, então uma parte da Petrobras é vendida. Em 97, a quebra de monopólio. Hoje você tem o capital misto, mais a Agência Nacional do Petróleo, né, que a brasileira, ela continua fiscalizando, mas essa Petrobras não é mais 100% brasileira, não detém mais o monopólio. Professor, mas eu só vejo a Petrobras explorando. Se faz os leilões. Qual é a empresa que conhece o nosso território? Qual é a empresa que já desenvolveu tecnologia para pesquisar aqui? A Petrobras, então ela acaba aqui ganhando todos os leilões.
Nos anos 2000 o Brasil se torna autossuficiente, isso aqui foi divulgado na mídia, né? O governo do Lula aí, o Brasil se torna autossuficiente, mas aqui eu coloquei para você, ó, somente no petróleo pesado. E as refinarias do Brasil, como você já sabe, elas são para petróleo leve, tá? Com relação à produção nacional, nós temos onshore e offshore, tá? Quer dizer, dentro do continente, onshore, e offshore, fora do continente, ou seja, em alto mar, tá? Então, a nossa produção dentro do continente é de petróleo leve, 10% apenas. Quais locais? Recôncavo Baiano, na Bahia, e Bacia do Urucu, no estado do Amazonas. Agora, em alto mar, nós temos a região Nordeste, o estado de Espírito Santo, a Bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro, e a Bacia de Santos, que fica no estado de São Paulo. Isso aqui é tudo em alto mar, offshore. E a Petrobras se especializou nessa produção do petróleo, tá? Aqui está a arte que vai mostrar então os reservatórios do pré-sal, né? Distribuição das rochas reservatórios do pré-sal em relação às bacias sedimentares das margens continental brasileira. Então nós temos aqui, ó, a bacia de Espírito Santo, a bacia de Campos, a bacia de Santos e a bacia de Pelotas. Então o reservatório de pré-sal é predominantemente aqui dentro da bacia de Santos, que pertence ao estado de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Um pedacinho aqui ao estado de Espírito Santo, né? Que aqui está a capital, Vitória. Beleza. Tá aí novamente a arte que vai mostrar o pré-sal. Vamos falar sobre o pré-sal agora, tá? O que é o pré-sal então? A camada de pré-sal é uma grande reserva de petróleo que começou a ser formada há mais de 100 milhões de anos no espaço geográfico deixado pela separação dos continentes africano e americano. Lá no período Mesozoico, você se recorda disso, tá? Vamos explorar isso aqui então. Por que fala camada pré-sal, né? Se você for aqui da superfície em direção ao núcleo, você tem o fundo do mar, pós-sal, camada de sal e camada pré-sal, né? A ideia é o seguinte, seria o contrário, né, pessoal? Seria que da superfície para o interior, seria aqui, em vez de pós-sal, pré-sal, e aqui, ao invés de pré-sal, pós-sal. Mas é uma definição dada pelos geólogos, então os geólogos entendem o núcleo da Terra, que é o centro da Terra, em direção à superfície. Por isso que você tem aqui o núcleo, aí você tem o pré-sal, o sal, pós-sal, e aí o fundo do mar, tá? Então, quando você fala pré-sal, é uma ideia dos geólogos que saindo do núcleo da Terra para a superfície. Plataforma perfurada abaixo da camada de sal para extrair o óleo. Essas reservas estão localizadas entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar. Então são 7 quilômetros, pessoal. Imagina a pressão que existe aí nessa região. Imagina a força e resistência do material construído, elaborado pela Eletrobras. O óleo está sob a camada de sal, que pode ter até 2.000 metros de espessura. Esse sal aqui pode ter até 2 quilômetros, é muita coisa, né, de sal. Tem que ter um material muito resistente para poder perfurar. E aqui nós temos então a bacia de Campos, a bacia de Espírito Santo, a bacia de Santos, Campos, Espírito Santo, está aqui toda a região. Ela é distante do nosso território, do Rio de Janeiro, 227 quilômetros. Distante do litoral de São Paulo, 310 quilômetros. O conjunto de rochas do pré-sal está localizado nas porções marinhas do litoral brasileiro, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Santa Catarina e Espírito Santo. Com 800 km de extensão e 200 km de largura. Tá. Aqui eu quero entrar com vocês para falar sobre o mar territorial, que também é assunto lá do primeiro ano. Mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva, a ZEE, tá? Não confunda com a zona econômica especial lá da China, não é nada a ver isso não, tá? De onde que vem o direito do país que tem litoral explorar toda a riqueza que existe aqui no seu litoral? Então existe uma convenção, existe um acordo. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, introduziu o conceito de zona econômica exclusiva, mas também consagrou os conceitos de mar territorial e plataforma continental, que são distintos, mas com frequência confundidos. Mar territorial. O que significa mar territorial? Faixa de mar que se estende até
22 quilômetros, tá? Vamos falar assim que nós não trabalhamos com milhas náuticas. Faixa do mar que se estende até 22 quilômetros contados a partir do litoral, que é considerada como parte do território do país costeiro. A soberania é exercida também sobre o espaço aéreo, sobreadjacente, bem como seu leito e subsolo, como é feito em terra. É a partir do limite do mar territorial que são contadas as 200 milhas de extensão na zona econômica exclusiva. Plataforma continental, porção do leito e subsolo marinhos, uma margem continental que começa na linha de costa e desce com um declive suave até o talude continental, onde o declive é muito mais pronunciado, ou até atingir a distância limite de 200 milhas náuticas, para os casos em que a margem continental não atinge essa distância. Caso a margem continental se estenda até 200 milhas náuticas, o Estado costeiro poderá pleitear junto à ONU o prolongamento da plataforma continental até um limite de 350 milhas náuticas. É o que o Brasil está requerindo, porque ele encontrou o pré-sal também a mais de 200 milhas do litoral brasileiro, tá? Agora, a zona econômica exclusiva, faixa situada além das águas territoriais sobre a qual cada país costeiro tem prioridade para a utilização dos recursos naturais do mar, tanto vivos como não vivos, e responsabilidade na sua gestão ambiental, estabelecida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montenegro-Bay. A zona econômica exclusiva se estende por 200 milhas marinhas ou náuticas, equivalente a 370 quilômetros. Além da exploração e gestão dos recursos naturais, o país costeiro exercerá, nesta zona, a jurisdição no que concerne ao estabelecimento e utilização das ilhas artificiais, instalações de estruturas, investigação científica e marinha e proteção e preservação do meio marinho. Apesar da exclusividade dada ao país costeiro na área, todos os outros estados gozam da liberdade, estado com a letra E maiúscula, então todos os outros países gozam da liberdade de navegação e sobrevoo da colocação de cabos e dutos submarinos e outros usos lícitos do mar. Agora, somente a zona econômica exclusiva brasileira, tá? Que é onde a Petrobras está explorando o pré-sal. A área oceânica aproximada de 3,6 milhões de quilômetros quadrados. A área oceânica com tamanho equivalente a cerca de 40% do território brasileiro. Devido à sua importância estratégica e riquezas naturais, a Marinha do Brasil é responsável pela sua defesa, chamada de Amazônia Azul. O valor da Amazônia Azul é comparável da Amazônia Verde, que é uma região bastante rica em todos os aspectos que você pensar. A região possui riquezas e potenciais econômicos como a pesca, a mineração, biodiversidade, petróleo e aproveitamento de energia maré motriz, que é através da força da maré, e energia eólica em alto mar ou offshore. Em setembro de 2004, o Brasil apresentou à ONU seu pleito de extensão da plataforma continental em razão da extensão de sua margem continental, que é superior ao limite de 200 milhas náuticas. Se aceita, adicionará cerca de 900 mil km² à área de zona econômica exclusiva, num total aproximado de 4,5 milhões de km², uma área que é maior que o bioma da Amazônia, que corresponderá a aproximadamente 52% da nossa área continental, pessoal. Aqui nós temos o nome do relevo marinho. Olha, só para você lembrar, aqui ó, você tem a plataforma continental, aí você tem o talude. Olha o talude aqui, ele tem 12, mar territorial aqui, ó, considerado mar territorial. E aqui está tudo em milhas, né? Aí você tem o platô ou terraço, elevação continental e planície, né? Tem outra arte aqui, essa arte aqui também é bacana para poder explicar. Limites do mar, linha base, mar territorial 22 km, zona econômica exclusiva 370 km. E aí essa área aqui é chamada de plataforma continental, aqui até aqui, tá? Então você tem a plataforma, o talude e aí a planície abissal. Esse é o relevo submarino. E aí para você perceber agora o quanto a Amazônia Azul é rica, tá, pessoal? Então olha aqui, ó. Nós temos areia, cascalho e calcário, diamante, enxofre, cobalto, níquel, cobre, manganês, carvão, ouro, minerais pesados e fósforo, tá? A legenda aqui tá maior para você poder acompanhar essa riqueza então que nós temos aqui na Amazônia Azul do nosso território. Com relação ao gás natural, então onde você tem
poços de petróleo, né? Possibilidade de exploração de petróleo, você tem gás natural. Então, quando se descobriu o pré-sal, aliás, se descobriu essa camada de pré-sal de petróleo ali naquela região justamente porque se descobriu primeiro o gás natural. É um mercado em expansão no Brasil. E o Brasil depende muito da importação do gás natural vindo do Oriente Médio. Temos aqui o nosso gasoduto Brasil-Bolívia, que é chamado de Gasbol. Esse Gasbol tem 3.150 km de extensão, sendo 557 em território boliviano, que é o trecho administrado pela GTB, e 2.593 em território brasileiro, que é administrado pela TBG. Esse gás natural onshore nós vamos ter lá na bacia do Urucu, no estado do Amazonas, Juruá no Amazonas e Recôncavo Baiano na Bahia, e em alto mar offshore na região Nordeste, Espírito Santo, Bacia de Campos e Bacia de Santos. É a mesma área do pré-sal. Então tá aí o Juruá e aqui é o caminho do gasoduto da Bolívia até chegar ali em Porto Alegre, tá? Em nosso território. E aí nós vamos ter uma questão geopolítica. O Evo Morales da Bolívia, né? Ele entrou em conflito aí durante o governo Lula. Em 2006, o presidente Evo Morales editou o decreto supremo, porque existia uma parceria, né? Existe ainda a parceria do Gasbol e o Brasil compra esse gás a um bom preço ali da Bolívia, em que impõe regras para hidrocarbonetos e todos os derivados do petróleo extraídos no país. Olha o que o Evo Morales pensou. O Lula, esse gás que você compra baratinho aqui, eu vou nacionalizar, tá? Eu vou pegar para mim e agora ele vai ser mais caro. O decreto transfere a propriedade das reservas para a Bolívia e aumenta os impostos sobre a produção de 50% para 82%, entre outros tópicos. O gás era extraído na Bolívia, em campos anteriormente explorados por multinacionais como a Petrobras e Piriri-Pororó. Essas tiveram recuo em seus lucros e provocaram intensas críticas internacionais e discussão diplomática. O conflito Bolívia-Brasil gerado por este episódio foi resolvido com o ex-presidente Lula, que reviu os antigos contratos de seu país com a Bolívia. O Lula não esperava, mas ele teve uma carta na manga, que foi exatamente essa questão dos postos ali do pré-sal. E aí ele, né, colocou as cartas na mesa para o Evo Morales. Você não quer vender? Tudo bem, né? Eu vou deixar de comprar. E você vai vender para quem? Né? O Brasil, dentro da América do Sul, é uma potência econômica. E aí Evo Morales então recua. E a carta na manga que o Lula tinha era exatamente os postos de pré-sal, que você tem o petróleo e você tem o gás natural. A partir daí, as relações Brasil-Bolívia passaram a ser cada vez mais amistosas e fortes no que se refere a hidrocarbonetos. Inclusive, novos contratos foram firmados entre os governos de Evo Morales e da Dilma Rousseff. Tá de novo aí, ó, o gasoduto Brasil-Bolívia, que é o Gasbol, sai lá de Santa Cruz de la Sierra e chega aqui até Porto Alegre, tá? Sobre o nosso carvão mineral, pessoal, ainda falando sobre os combustíveis fósseis, característica é pouco e de má qualidade, tá? O Brasil possui reserva de turfa, lignita e hulha, tá? A hulha totaliza 32 bilhões de toneladas de reservas e está sobretudo no Rio Grande do Sul, que é 89%, vindo a seguir de Santa Catarina, 10%. Reservas muito menores são conhecidas no Paraná, 0,32%, e também lá no estado de São Paulo, 0,002%. Inclusive, alguns livros nem trazem aí o São Paulo. Nosso país está em 10º lugar em termos de reservas, com 1% do total mundial. O Brasil é um grande importador de carvão mineral, principalmente da China, né? Somente a jazida de Candiota, no Rio Grande do Sul, possui 38% de todo o carvão nacional. Como se trata de um carvão de qualidade inferior, é utilizado apenas na geração de energia termoelétrica e no próprio local da jazida. Em 2011, o carvão respondeu por apenas 6,6% da energia consumida no Brasil, sendo o petróleo a principal fonte. O carvão é uma importante fonte estratégica que pode ser adicionada quando, por exemplo, os níveis de águas de barragem estiverem muito baixos, reduzindo excessivamente a oferta de energia hidroelétrica. Assim aconteceu em 2013, quando foram reativadas várias usinas termoelétricas, então paralisadas, mantendo assim a oferta necessária, ainda que a um custo maior. Aí falando aqui sobre o carvão mineral, eu não vou entrar nessa leitura aqui, porque na aula anterior nós falamos sobre o tipo de carvão mineral, tá? Então, de acordo com maior profundidade, ó, esse aqui é o melhor que tem, é o antracite, esse é o melhor. O Brasil tem muito turfa e lignite, tá? Então tá aqui o cinturão carbonífero do nosso país, um pouquinho ali em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Cinturão carbonífero. E aí nós temos as outras fontes de energia, né? Só para que ficar registrado, os biocombustíveis, através das oleaginosas, cana-de-açúcar,
pode-se fazer o biodiesel, cana-de-açúcar, etanol. Ponto positivo aí, nós temos energia renovável. Ponto negativo, aumenta a concentração fundiária, né? Diminuição da agricultura de subsistência. A energia eólica eu já falei, né? Tanto na região nordeste como sul-sudeste do Brasil. E as energias nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A Angra 3 ainda está sendo construída. Angra 1 e Angra 2 ficam ali entre o estado de Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. É ali nesse meio, e sendo nesse meio porque ela está no meio de dois centros consumidores de energia. E ainda pode ser utilizada aqui a água do mar para resfriar, então, a energia que é gerada ali, tá? Então é só para poder registrar. Falamos aí da matriz energética brasileira, espero ter sido claro. Até a próxima, pessoal.